Você pode se mudar para uma nova cidade, conhecer novas pessoas, até mesmo se apaixonar novamente, mas de alguma forma, seu primeiro amor ainda vive silenciosamente nos cantos do seu coração. Não se trata mais da pessoa em si, mas de quem você era quando a amou. A inocência, a intensidade, a sensação da primeira vez. E a verdade é que o primeiro amor não deixa apenas memórias, ele deixa uma marca permanente em quem você se torna. Existe um nome que você ainda não consegue pronunciar sem sentir um aperto no peito, não é? Você diz a si mesmo que acabou, que foi há anos, que você cresceu, amou de novo, viveu. E, no entanto, nos momentos mais silenciosos, seu primeiro amor retorna como um sussurro que se recusa a desaparecer. Não porque você o queira de volta, mas porque uma parte de você nunca realmente deixou aquela história. E talvez o que doa não seja a pessoa, mas quem você era quando a amou. O primeiro amor não é apenas um relacionamento, é um despertar. É a primeira vez que alguém olha para você e você se sente visto de uma forma que reorganiza seu mundo interior. Antes disso, o amor era uma ideia, uma canção, uma cena de novela. E então, de repente, se torna uma batida do coração que não é só sua. Você se lembra de quem você era naquela época, a inocência, a intensidade, a sensação de que tudo era absoluto. No Brasil, temos uma palavra que carrega mais peso do que nostalgia. Saudade, ponto. O primeiro amor deixa saudade não só da outra pessoa, mas da versão de nós mesmos que acreditava que o amor poderia nos salvar da solidão. E quando termina, algo se quebra silenciosamente. Nem sempre de forma dramática, às vezes suavemente, mas se quebra. Talvez seja por isso que nunca realmente desaparece. Porque foi a primeira vez que seu coração se arriscou sem saber o preço. Você não sabia como se proteger. Você não conhecia limites emocionais, projeções, as feridas que carregamos da infância para o romance. Você simplesmente amou. Completamente. E quando você ama assim pela primeira vez, sua psique registra isso profundamente. Torna-se um ponto de referência. Todo amor posterior é comparado mesmo inconscientemente. Não porque o primeiro tenha sido perfeito, muitas vezes não foi, mas porque foi o primeiro espelho onde você se viu como alguém capaz de ser escolhido. Você já se perguntou se o que sente falta não é da pessoa, mas da sensação de descoberta? O tremor antes de uma mensagem. As noites em claro imaginando um futuro. A crença de que isso seria para sempre. O primeiro amor raramente é sobre para sempre. É sobre iniciação. Ele te apresenta a sua própria vulnerabilidade. E uma vez que você conhece essa versão de si mesmo, você nunca consegue esquecê-la completamente. Então, quando a memória retorna, talvez não seja um convite para voltar atrás. Talvez seja um convite para compreender o que esse amor despertou em você, o que ele prometeu e o que ele tirou de você. Quando o primeiro amor termina, muitas vezes deixa mais perguntas do que respostas, e nem sempre lamentamos apenas a pessoa. Lamentamos o sonho que construímos ao redor dela, a casa imaginada perto da praia, os almoços de domingo, o silêncio compartilhado que nos dava a sensação de segurança. Em nossa cultura, o amor não é algo pequeno.
é cantado em voz alta, vivido intensamente, sofrido profundamente. Então, quando essa primeira história desmorona, pode parecer que perdemos uma parte da nossa própria narrativa. Já vi muitas pessoas dizerem que superaram. Falam com firmeza. Listam razões pelas quais nunca teria dado certo. E, no entanto, quando contam a história, a voz muda, suaviza ou treme. Porque o corpo se lembra daquilo que a mente tenta racionalizar. Você sabe o que o primeiro amor realmente deixa para trás? Uma marca de identidade. Antes desse relacionamento, você era alguém. Depois dele, você é outra pessoa. Você aprendeu o que é sentir ciúme, o que é ter medo do abandono, o que significa esperar por uma mensagem que não chega. E talvez você também tenha aprendido o que significa se sentir vivo de uma forma que nunca havia experimentado. Às vezes, a dor do primeiro amor está ligada a feridas antigas. A necessidade de ser escolhido. O medo de ser deixado. O desejo de finalmente se sentir completo. Ponto. E quando essa primeira pessoa vai embora, reabre aqueles medos da infância que você nem sabia que ainda existiam. É por isso que a lembrança persiste. Não por causa dela, mas por causa do que ela despertou dentro de você. Já reparou como certas músicas podem te transportar instantaneamente para o passado? Uma melodia. E de repente, você volta a ser aquela versão mais jovem de si mesmo. É assim que a psique funciona. Ela conecta a emoção à memória. Ela preserva sentimentos inacabados. E o primeiro amor muitas vezes fica inacabado emocionalmente, mesmo que tenha terminado na vida real. Talvez ninguém tenha te ensinado a fechar esse capítulo com delicadeza. Talvez você apenas tenha sobrevivido. E sobreviver não é o mesmo que compreender. Há uma diferença entre seguir em frente e integrar uma experiência. Seguir em frente às vezes pode significar suprimir. Integrar significa permitir-se sentir sem vergonha. Quando você pensa neles agora, o que sente? Raiva? Ternura? Arrependimento? Saudade? Ou algo mais complexo, algo que não cabe em uma só palavra? É importante perguntar, não para voltar atrás, mas para crescer, porque o primeiro amor não fica para te assombrar. Ele fica para te ensinar algo sobre quem você era e quem você está se tornando. Algo de sagrado na primeira vez que seu coração se abre sem cálculos. Mais tarde na vida nos tornamos mais cautelosos. Analisamos. Nos protegemos. Negociamos nossa vulnerabilidade. Mas o primeiro amor acontece antes de aprendermos a nos defender. É por isso que ele parece puro, mesmo que tenha sido caótico. E talvez seja essa pureza que você sinta falta, não das discussões, não dos mal-entendidos, mas da coragem que você teve sem nem saber que era coragem. Você ousou sentir tudo. Nos lares brasileiros crescemos vendo o amor se expressar de forma intensa e dolorosa. Aprendemos que o amor pode ser tanto calor quanto tempestade. Então, quando o primeiro amor chega, ele carrega todas essas expectativas. Ele se torna maior que a vida. E quando termina, pode parecer a prova de que talvez
O amor, diga-me, quando você pensa nessa pessoa hoje, você realmente a quer de volta? Ou você quer a certeza que sentia quando acreditava ter encontrado o seu para sempre? Muitas vezes, o que resta não é desejo, é um significado incompleto. Você estava se tornando alguém com essa pessoa, planejando, imaginando, transformando-se. E quando o relacionamento terminou, essa versão do futuro também desapareceu. Então, parte da sua dor essa é um futuro que nunca existiu. Essa é uma dor sutil. E as dores sutis são as que duram mais tempo. Às vezes, as pessoas carregam culpa. Elas pensam, se eu soubesse o que sei agora. Mas não podemos exigir do nosso eu, do passado a sabedoria do nosso eu, do presente. Você amou com as ferramentas que tinha naquela época. Isso não é fracasso. Isso é humanidade. O primeiro amor também nos ensina sobre limites. Sobre o fato de que amar alguém não garante que essa pessoa ficará. Essa constatação pode ser brutal. Ela destrói a ilusão de controle. E, no entanto, faz parte da maturidade emocional. Talvez a razão pela qual nunca te abandona seja porque foi a porta de entrada para uma nova compreensão. Para a consciência de que o amor envolve riscos. E uma vez que você cruza essa porta, não há como retornar à inocência. Mas há algo de belo nisso também. O fato de você ter amado profundamente uma vez significa que você é capaz de amar profundamente novamente. A lembrança não é apenas dor. É prova. Prova de que seu coração pode se abrir. De que você pode sentir intensamente. De que você pode sobreviver a uma desilusão amorosa e ainda permanecer terno. Então, em vez de perguntar por que nunca te abandona, talvez pergunte o que te deixou. Te tornou mais cauteloso, mais compassivo, mais consciente das suas necessidades. A resposta pode te surpreender. Talvez a verdadeira questão não seja porque seu primeiro amor nunca te abandona de verdade, mas porque você ainda o guarda em um lugar sagrado. Há uma parte de você que protege essa lembrança, mesmo quando dói, porque ela representa o momento em que você descobriu sua própria profundidade. E profundidade não é algo que esquecemos facilmente. Com o passar dos anos, os rostos mudam, as histórias mudam. Você constrói novos relacionamentos. Você aprende novas linguagens do afeto. E, no entanto, às vezes, no meio de um dia comum, um pequeno detalhe traz tudo de volta. Um aroma. E por um segundo você sente aquele velho batimento cardíaco novamente. Isso não significa que você está preso. Significa que você é humano. A memória não é traição. A saudade não é fraqueza. É o reconhecimento de que algo importou. E o que importa nos molda. Mas aqui está algo importante. O primeiro amor não define sua capacidade de amar. Ele a iniciou. Há uma diferença. Você não está condenado a reviver aquela história.
Você tem permissão para criar novas histórias mais conscientes, mais alinhadas com quem você é agora. Às vezes, agarrar-se demais à memória pode impedi-lo de viver plenamente o presente. Não porque você queira voltar, mas porque uma parte de você ainda acredita que nada jamais será tão intenso novamente. Mas intensidade não é o mesmo que profundidade. O amor maduro pode ser mais calmo, menos dramático. Pode não abalar seu mundo da mesma forma explosiva. E isso pode ser assustador se você equipar amor à turbulência. Então, pergunte-se com carinho: estou honrando aquele primeiro amor como um capítulo, ou estou secretamente comparando cada nova história a ele? Esta pergunta não é para julgá-la, é para libertá-la. Seu primeiro amor nunca realmente desaparece, porque se tornou parte da sua biografia emocional. E biografias não são apagadas, elas são integradas. O objetivo não é esquecer, é lembrar sem sangrar, olhar para trás e sentir gratidão pelo que ele lhe ensinou, mesmo que também tenha causado lágrimas. Você foi corajosa um dia. Você abriu seu coração sem garantias. Essa coragem ainda vive em você. E talvez a verdadeira cura venha quando você puder dizer, com ternura, que aquele primeiro amor não permaneceu como uma ferida. Permaneceu como uma lição. E lições, quando compreendidas, param de ferir e começam a guiar.